Olha, nós temos um convidado hoje, né, Fábio? Porque quando um político vem para a reeleição, o trabalho dele é julgado, é avaliado. O eleitor vai mostrar se ficou satisfeito ou se quer que ele volte para casa e quer dar uma chance a uma outra pessoa. E quando esse candidato à reeleição tem 58.715 votos, é porque foi mais do que aprovado. Foi um dos mais votados para a Câmara Municipal de São Paulo para mais um mandato. Tem que se respeitar um número desse, né, Fábio? É isso aí, João. Muito respeito, né? Até porque já vem fazendo um trabalho já há muito tempo na Câmara e hoje ele está aqui conosco. Rodrigo Goulart, do PSD. Rodrigo, que prazer em te ver, saudade de você. Prazer é meu, João, Fábio, grandes parceiros aqui que a gente se comunica já de vez em quando. Um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio Capital e falando para esses ouvintes tão queridos da Rádio Capital aqui no Troca de Opiniões, para a gente falar um pouquinho da nossa cidade. Com certeza essa reeleição, como vocês disseram, é sempre um grande desafio, uma eleição, ainda mais uma reeleição, avaliado esses 4 últimos anos que nós fizemos o trabalho, sendo que eu estou agora no terceiro mandato, indo para o terceiro mandato, então com certeza a nossa responsabilidade aumenta a cada dia, ainda mais com uma votação tão expressiva como essa, né? Os 51.715 votos. 58, né? 58.715 votos. Você atribui o que a essa votação expressiva? Porque você ficou muito no noticiário como relator, né? Exato. Mas você acredita que assim, o trabalho que você vem fazendo, chega às pessoas, os seus projetos, porque essa votação é para mostrar que foi aprovado o seu mandato de 4 anos. Com certeza, João. Na verdade, nós acumulamos aí já um trabalho de muito tempo. Vocês conhecem muito bem meu pai, que foi vereador por 5 mandatos, deputado federal. Grande corintiano. Um grande corintiano e que tem um trabalho muito forte, uma base eleitoral muito forte na Zona Sul. Então todo esse nosso trabalho continua, né, com muito empenho, muito trabalho, com o apoio do nosso prefeito Ricardo Nunes. E além disso, é o que você disse, eu fui relator nos últimos 2 anos de todos os projetos urbanísticos que foram discutidos na cidade. E isso me deu muita visibilidade. Verdade. Vim aqui, inclusive, conversar Verdade. com você, com amigos aqui da Rádio Capital, para a gente expor todo o trabalho que a gente vinha fazendo. E esse trabalho foi aprovado não só na Câmara, pela grande maioria dos vereadores, mas também pela população da cidade, que viu que foi um trabalho bem feito, uma participação muito importante da sociedade, mais de 100 audiências públicas nos últimos 2 anos discutindo esses projetos, rodamos cada canto da cidade. Então eu dou aí o porquê dessa reeleição com essa expressiva votação por isso. O nosso trabalho de base, que não parou, além desse trabalho muito importante que nós fizemos técnico dentro da Câmara aprovando esses projetos. Foram mais de 9 projetos, João, nos últimos 2 anos que eu relatei e que nós aprovamos o planejamento urbano de toda a cidade. As operações urbanas, o plano de intervenção urbana em alguns determinados pontos da cidade e, claro, o plano diretor e o zoneamento que abrange toda a cidade. Então foram grandes mudanças que nós tivemos para o desenvolvimento dos próximos 2, 3 até os 5 anos, para muita produção de habitação de interesse social, que foi uma das grandes bases, e também a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade nesses novos projetos. E relator de uma cidade, um plano diretor de uma cidade, país como São Paulo, você deve ter enfrentado vários desafios aí na caminhada, né? Você pode colocar para a gente os principais? Foram muitos, Fábio. Eu sempre falo o seguinte, a primeira audiência pública que nós fizemos sobre o plano diretor foi no céu lá no Grajaú, Vila Rubi, e aí nós tivemos várias demandas sobre habitação, regularização fundiária, várias questões como essa. E aí eu sempre faço um paralelo dessas 2 audiências públicas, a outra no céu Perus. Aí lembrando o seguinte, a gente que está sempre aqui no centro expandido, tudo, a gente fala, pô, a cidade é isso aqui, é o centro. Não, para ir para Perus, no céu Perus, na audiência pública, você paga até pedágio para ir para lá. E chegando lá, a demanda que nós tivemos sobre a formação, a geração de emprego e renda no território. Então assim, você vê como os extremos da cidade, apesar de terem as suas realidades muito parecidas, né, pelas demandas, pelas deficiências e o que precisa ser feito ainda nesses territórios, mas a demanda nas audiências públicas foram totalmente diferentes, né? Quem está lá no Grajaú queria regularização fundiária, a oferta de habitação, e quem estava em Perus via a necessidade da geração de emprego e renda no território. Até para evitar pagar o pedágio, né? Exatamente. A questão da mobilidade. É verdade. Né? A logística, o seu deslocamento diário. Imagine só o quanto, e é isso que a gente tem buscado fazer, né? Não só trazer o pessoal para o centro para trabalhar.
né? Ofertar mais habitação também no centro, trazer também a oferta de emprego e renda, mas que essa oferta de emprego e renda esteja no território onde a pessoa já reside, né? Porque muitas vezes, e nós temos diversas pesquisas que mostram isso, a definição da pessoa para onde ela escolhe morar, onde ela escolhe conviver, não passa só pela oferta de emprego e renda. Muitas vezes é o seguinte, eu já quero conviver com a sociedade que hoje eu convivo, né? Quero ser vizinho do João, que eu já moro perto dele há 10, 15 anos. Vizinho do Fábio, que ele está lá há 5, 10 anos, né? A segurança também. Mas principalmente o convívio ali naquela sociedade onde mora. Você pode ver, muitas vezes uma pessoa, principalmente os jovens, saem de perto da família e vai morar em algum lugar. Mas sempre aos finais de semana, alguma coisa, ele está naquele convívio ali, né? Então muitas das pesquisas mostram isso. Então a gente fala, a gente tem que gerar emprego em tal lugar. Mas como é que vai ser o deslocamento das pessoas até lá, né? Então a gente fica pensando nisso, onde a gente leva habitação e onde a gente leva e incentiva a geração de emprego. Aliás, Fábio, é bom a gente explicar para quem está ouvindo a gente, seria legal até o Rodrigo explicar o que é plano diretor e o papel do relator do plano diretor. Isso. E de repente tem gente que está ouvindo a gente agora e fala, mas o que é plano diretor, né? O plano diretor é a lei que dá toda a condução e a diretriz do que pode ser feito na cidade quanto ao planejamento urbano. Então a forma de como aquele prédio vai ser, qual tipo de incentivo que terá para habitação de interesse social, qual tipo de comércio que pode, se não pode, e também toda a diretriz disso tudo para cada uma das regiões e determina em cada uma dessas regiões qual o tipo desse desenvolvimento. Então, nesse plano diretor, o que a gente tem trazido muito nessa questão de habitação de interesse social é dando todo o incentivo para o empreendedor construir a habitação de interesse social. No plano diretor, e é uma lei original de 2014, e estava prevista já essa revisão intermediária que nós passamos no ano passado, que seria em 2020, mas aí devido à pandemia e várias outras questões, inclusive judiciais, nós conseguimos fazer a votação só ano passado, em 2023. E esse plano tem a sua validade por 15 anos. Então o original é de 14, em 2029 nós teremos a discussão de um novo plano diretor. E com certeza agora depois, a importância dessa revisão intermediária, o que é? Nós já vimos o reflexo do plano diretor original por 9 anos. O que deu certo, o que não deu certo, o que a gente tinha que incentivar mais, o que a gente tinha que tirar esse benefício. E foi isso que nós fizemos nessa revisão intermediária, sendo a base da lei a mesma de 2014 e agora com essa revisão. Então nós oferecemos uma maior oferta de incentivos para essas novas habitações de interesse social, seja ela perto... Já a partir do ano que vem. Já a partir da vigência da lei, que foi logo no começo desse ano. Então já começam a ter novos projetos. Então a gente fala, um eixo de transporte precisa ter mais adensamento. Então a gente precisa liberar mais construções. Só que nos 9 anos que tiveram da vigência da lei original, infelizmente não foram levados para esses eixos onde se deu mais incentivo as habitações de interesse social. Então o que nós fizemos? Mantivemos aqueles incentivos que tinham na lei original e demos ainda mais possibilidade desde que seja construída a habitação de interesse social. Então nós teremos agora a oportunidade de ter aquilo que foi pensado na lei em 2014, a realidade agora a partir desse ano. Ficou bem claro, né? Ficou assim, muito tinha sido falado aqui, né, João, com você e o Luiz Carlos, quando vocês entrevistaram os candidatos à prefeitura, sobre Todos eles, sobre esse verdade. detalhe da geração de emprego nas periferias, né? A Sim. importância Empreender. até para melhorar a mobilidade da cidade e para as pessoas não precisarem se deslocar tanto da sua casa, do seu domicílio, para o local de trabalho, né? Exato. Então esse plano diretor pode ajudar Sim. nisso. Até foi uma reivindicação, pode-se colocar assim, que a população de Perus fez para vocês. Muito. Em todas as regiões da cidade a gente tem muito dessa demanda e é exatamente isso. A gente pensa muito, vamos construir avenida, alargar, fazer mais corredores, tudo. Mas se a gente consegue aproximar e diminuir esse deslocamento, com certeza é melhor para todo mundo. Então até no plano diretor nós temos algumas áreas da cidade que têm projetos específicos para aquelas determinadas áreas. E a ideia nesses projetos específicos é exatamente isso, gerar um emprego e renda naquela região para diminuir esse deslocamento. Então o que eu falei para vocês logo no começo, muita gente pensa, tem que trazer muita habitação para o centro, tem que povoar o centro. Mas não adianta também só povoar, só trazer habitação e
continuar incentivando a geração de emprego e renda, e foi isso que a gente fez também no centro, em alguns desses projetos. O governo do estado vai trazer o centro também. administrativo, né? Essa nova sede administrativa do governo do estado vai transformar o centro da cidade. E há quantas gestões nós temos escutado isso, né, João? Verdade. É a nova luz, o novo centro e tantos projetos. Esse que nós aprovamos agora sobre o centro, se eu não me engano, é o 8º projeto de revitalização do centro. Mas não adianta só a prefeitura querer fazer se o governo do estado, numa medida como essa, que o governador Tarcísio, junto com o prefeito Ricardo Nunes, está fazendo, que é a transferência da sede. Só para você ter uma ideia, a ideia é que venham empregos só do governo do estado, só de funcionários públicos do governo do estado, 22 mil pessoas nessa nova sede administrativa. Então o governador está trazendo todas as secretarias para um complexo todo, ali próximo à Só Praça ele vai Princesa ficar lá, Isabel. né? Ele continua com, se eu não me engano, 1 ou 2 secretarias mais ligadas ao gabinete lá no Palácio dos Bandeirantes, e o restante de todas as outras sedes do governo do estado vem para cá. Então a secretaria que tem 20 funcionários, tem secretaria que tem 1.000 e tantas outras estarão todas juntas ali naquele complexo tão importante. E uma das secretarias já está sendo transferida para o Palácio dos Campos Elíseos, a Secretaria da Justiça já está indo para lá, e será no entorno ali do Palácio dos Campos Elíseos que será implementada a nova sede administrativa. Inclusive o projeto ficou lindo, um projeto que foi um concurso público para definir qual que era o projeto. Então tá maravilhoso, vai ser muito bom. Para quem acabou de chegar ao nosso Troca de Opiniões, eu e o Fábio estamos recebendo o vereador Rodrigo Goulart, um dos mais votados nas últimas eleições para o seu 3º mandato, né? E foi o relator do plano diretor. Eu estava conversando com o Fabinho, antes de você chegar, que eu não sei se você já vai poder dar um spoiler para a gente, ou pode adiantar alguma coisa. Eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer com o Minhocão no ano que vem, que tem que ser tomada uma decisão. Você já pode falar alguma coisa assim que não atrapalhe? Não, essa também é uma discussão que a gente tem nessa pauta urbanística da cidade, né? A gente sabe o quão importante é aquela ligação, mas sabe também de toda a discussão que tem em cima desse assunto, né? Então, inclusive o nome dele, né? Elevado João Goulart. Mas a gente tem realmente discutido, vários projetos já foram aprovados na Câmara, tivemos medidas judiciais que deixaram até da discussão ou da implementação desses projetos. A gente tem o fechamento e a gente discute, tem que implodir, não, tem que deixar ali um parque suspenso, né? Como é o Highline lá em Nova York, temos alguns outros exemplos. Então, com certeza, será uma discussão que a gente terá. Porque tem que ser tomada ano que vem, de acordo com o plano de 2014, né? Isso, exato. É uma discussão que a gente terá que ter ano que vem. Na minha opinião, a gente deveria trazer uma discussão pública sobre o futuro do Minhocão, do Elevado João Goulart, porque a gente tenha realmente quem vive o dia a dia daquela região. Eu passo todo dia lá. Opinando aquilo. Então, eu já fico imaginando, sem aquilo ali, eu acho que eu tenho que sair de casa às 5 horas da manhã. Mas é isso, é uma ligação fundamental para a cidade. Se não tivermos aquela, qual será a alternativa? Existe alternativa? É viável? Não é? Ou a gente vai fazer um plano de uma implementação de uma alternativa para depois fazer ou parque, ou implodir, ou fazer alguma forma. Então é uma discussão muito ampla que a gente ainda tem que ter. E com certeza vai gerar um investimento muito alto para qualquer que seja das definições, né? A gente tem principalmente os baixos ali do elevado, uma dificuldade muito grande, né? Eu passei ali mesmo ontem, durante a noite, a gente sabe das preocupações que a gente tem ali, inclusive de toda aquela região, mas também é uma região que tem desenvolvido muito, né? Aquela região no entorno ali do elevado, principalmente ali na Santa Cecília, você que passa ali, com certeza você vê novos empreendimentos a cada lugar que você olha. A tem começar um novo pela Rua da empreendimento. Lília Gonçalves, né? Exatamente. Então tem muita coisa boa acontecendo ali. Então acho que é por isso que a gente tem que pensar nesse futuro que já está sendo transformado ali no entorno e com o futuro do elevado. O que a gente vai ter que fazer? Será que cabe, de repente, um plebiscito? Você tem algum pensamento com relação ao Minhocão, Fabinho? Eu acho que vai ser difícil alguma modificação nesse sentido, né? Até por conta do trânsito todo. Acho que vai ficar Obrigado pela pouco... sua solidariedade. Não. Eu acho que vai ser difícil. Vocês estavam conversando e combinaram, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil por conta disso tudo que o vereador falou pra gente aqui, o que a gente já estava falando em relação ao trânsito. O trânsito de São Paulo já é muito caótico.
Existem situações que até o governo do estado está trabalhando muito nisso, que são os metrôs, né? Se tem uma nova linha aí, não uma nova linha, mas a continuação da linha verde que vai ligar lá na Estação Penha, na Zona Leste. Até queria voltar um pouco nesse assunto das empresas estarem em vários locais da cidade, que você havia mencionado, Rodrigo, pelo seguinte: a gente sabe o quanto é difícil para quem mora no extremo da Zona Leste chegar até o centro ou chegar até a Zona Sul para trabalhar em grandes polos, que grandes indústrias estão ali, indústrias não, mas grandes escritórios estão ali, né? Os principais, a Faria Lima, Juscelino, tem várias empresas ali. E o quanto a região da Zona Leste tem crescido também em relação a isso. Tatuapé é um exemplo disso, tem crescido muito. Existe você falou de algumas regiões que seriam contempladas. Existe também ali naquela área para que aquelas pessoas possam, quem sabe, não precisar se deslocar tanto, pegar metrô lotado, né, ter 2 horas para chegar no trabalho e assim por diante. Sim, ali é uma das regiões que a gente se preocupa bastante. Então, só para explicar aqui para vocês, o plano diretor tem regiões que funcionam o zoneamento geral, e que ela foi dividida assim no plano diretor. E algumas outras regiões que têm projetos específicos. Então, o entorno das marginais, então tanto do Rio Pinheiros como o Rio Tietê, as marginais, e também o Rio Tamanduateí, toda aquela região. E temos outras 2 regiões específicas que estão sendo pensados projetos específicos, que é o Arco Norte e o Arco Leste. O Arco Leste, então, terá um projeto específico que está sendo desenvolvido, ainda não está na pauta da Câmara, mas está sendo desenvolvido exatamente pensando nisso. Quais os incentivos para a geração de emprego e renda, as obras de mobilidade que ainda têm que ser feitas ali naquela região, apesar de já estão sendo desenvolvidas em obras, várias grandes obras de mobilidade, mas ainda esse projeto urbanístico pensado exatamente para o incentivo de geração de emprego e renda. Tem um que já está aprovado, já é lei, a gente está regulamentando agora, que pega ali um pedaço do leste, que é o bairro do Tamanduateí. Então essa região no entorno ali do Rio Tamanduateí já tem um projeto específico para lá, para o desenvolvimento urbano, então novos empreendimentos imobiliários e também um incentivo para aquela área que até alguns anos atrás sempre foi um dos grandes polos industriais que nós tínhamos na cidade. Né? Se a gente lembrar aquela região da Presidente Wilson, Avenida do Estado, ali a gente tinha uma linha férrea que era super importante. Tem muitas indústrias ali. Era o que abastecia a zona industrial da cidade, era ali. Né? Sendo que, inclusive, ali na Presidente Wilson, a frente dos galpões era para a linha férrea. É isso. Hoje a gente usa a frente do galpão para a Presidente Wilson, aquela região. E a frente era para as linhas férreas. Então, a gente aprovou ali um grande projeto que vai ajudar bastante aquela região, com muita geração de emprego, incentivo para ampliação dessas indústrias, manutenção das indústrias e ampliação para outro tipo de serviço, que a cidade de São Paulo é uma grande indústria de serviço agora, né? Não é mais tanto de manufatura como já foi, mas principalmente de serviço. Então ali a gente tem ainda grandes áreas a serem desenvolvidas, grandes galpões. Ali o menor galpão que tem 5 mil metros, né? Então tem muita área para desenvolver, tanto um empreendimento imobiliário, como também a geração de emprego e renda, e temos vários incentivos nesse sentido nesse projeto. Estamos recebendo hoje um dos vereadores mais votados para a reeleição em São Paulo, Rodrigo Goulart, com 58.715 votos pelo PSD, e falando do que será São Paulo a partir do ano que vem com o plano diretor. Sabe, Fabinho, que tem uma curiosidade. Na época da campanha, o Marçal passou aqui, e um dos projetos do plano de governo dele era construir edifícios com 1 quilômetro de altura. E eu queria saber de você, se o plano diretor permite um edifício com essa altura e como é que é calculado a altura máxima de prédio para cada bairro? Olha, permite, João, não tem nenhum tipo de limitação para isso em algumas zonas da cidade. Então, se a gente pegar as zonas que chamam de ZEU, zona de estruturação urbana, que são perto aos meios de transporte, aos corredores de ônibus, estação de trem, metrô, terminais, ele já não tem um limite de gabarito, que o gabarito é esse limite de altura que a gente fala. Mas a grande dificuldade de ter um edifício como esse é o custo de obra, o custo do terreno. Tem que ter um terreno gigantesco para que se construa um edifício como esse, mas principalmente o custo de obra, por quê? Além da estrutura, lógico, da obra para ter um prédio de 1 quilômetro,
questão de segurança, você tem que ter várias questões de segurança para ter isso. Você imagina uma saída, uma descida de emergência, vamos dizer assim. Quantos elevadores tem que ter um edifício como esse? Escadas. Então são várias questões, mas principalmente essa do custo da obra. E aí quem paga a conta, né? Vai ter que ser um prédio com investimento público ou privado. O privado não fecha a conta, ele não vai fazer, entendeu? Então é isso. É uma discussão que não passa nem perto das minhas ideias aqui. Mas assim, como é que é calculado o gabarito de cada... É por bairro ou é por região? Não, o gabarito vai equivalente ao que você tem de terreno. Então vamos, por exemplo... então não existe assim, um bairro que eu moro, por exemplo, Perdizes. Não tem assim uma restrição de andar. Não, tem. Depende do zoneamento. Então o zoneamento que não tem limite de gabarito são essas zonas de eixo, mais próximo aos eixos de transporte. A zona mista, por exemplo, é um limite de gabarito de 28 metros. Uma zona de centralidade, que é a ZC, é de 48 metros. Um bairro residencial é até 10 metros de altura. Então são várias as limitações que nós temos de gabarito, sendo que tá tudo hoje, no plano diretor. Tudo no plano diretor e no zoneamento. Sendo que nas zonas de eixo já não tem limite o gabarito. Então, eu vou liberar prédio. Hoje é liberado. O empreendedor só tem que ir lá e comprar terreno para que possa, proporcionalmente, conseguir fazer esse prédio, essa maluquice aí do prédio de 1 quilômetro. É isso que eu ia perguntar para você, Rodrigo. Tem muitos prédios subindo na capital de São Paulo. Tem muita coisa, muita obra acontecendo. Tem uma limitação disso no plano diretor ou não? Tem um terreno, se for um prédio, o cara pode fazer um prédio. É proporcional, então cada zoneamento tem o seu limite de altura e o seu limite também do coeficiente de aproveitamento. Então quantas vezes daquela metragem que tem o terreno pode ser feita. A exemplo na zona de estruturação urbana, que são os eixos, que é onde mais pode construir, o potencial é maior. Você pode fazer até 4 vezes o tamanho do terreno, né? Então isso já estava na lei em 2014. Tá. E o que nós fizemos, que eu falei para vocês, do incentivo à habitação de interesse social. Se for fazer habitação de interesse social, pode chegar a construir até mais 4 vezes, mais de habitação de interesse social. Então ele teria que fazer ali o seu empreendimento como ele já iria fazer, e se ele for fazer habitação de interesse social, ele pode dobrar aquilo que ele já fez. Então é o incentivo real, o incentivo na veia para a construção da habitação de interesse social. E ficou alguns lugares impedidos de construir prédio, por exemplo? A gente sabe que tem regiões que não podem, as restrições continuam da mesma forma como já estavam. Tá. Então, foi mantido. Zona mista, os 28 metros, a zona de centralidade, os 48 metros, sendo 2 vezes só a área do terreno nessas regiões. As estritamente residenciais continuam com as suas restrições, então não mexemos nessa questão, além do incentivo já nas zonas de eixo, as zonas de estruturação urbana. Você apresentou 9 projetos, não é isso? 9? Foram 9 da pauta urbanística, mas todos eles apresentados pelo Executivo. Eu relatei os projetos que vieram do Executivo. Tem alguma coisa que você possa adiantar já para quem vive em São Paulo, que é uma coisa que você está determinado a executar nesse 3º mandato? Olha, agora nós vamos acompanhar a realização dessas leis que foram revisadas, que eu acho que vai ser muito importante para a cidade que elas aconteçam, né? Tanto as regulamentações das leis aprovadas. Então, a gente tem uma lei, o prefeito vai lá e apresenta na Câmara. A gente discute, aprova em primeira votação, aprova em segunda, o prefeito sanciona e depois da sanção, não é que a gente tem ali aquele papel e já vai acontecer a lei. A gente tem a regulamentação de cada um daqueles artigos para que se determine como que a pessoa vai apresentar aquele projeto para aprovar na prefeitura, como que os técnicos vão analisar aqueles projetos. Então a gente está nessa fase agora de regulamentação e tenho certeza que nos próximos 2, 3 anos nós teremos muito desenvolvimento da cidade em cima desses projetos que nós aprovamos. E ainda temos alguns outros que a gente está para aprovar. O Pio Pinheiros, por exemplo, que é o plano de intervenção urbana na região ali de Pinheiros, próximo àquela parte da USP, CEAGESP, o Jaguaré. Então a gente tem um projeto ali específico para aquela região que já era para a gente ter aprovado, só que não aprovamos porque estamos discutindo com o governo do estado a Nova Raposo. Aí você fala, a Nova Raposo que tem a ver com aquela região do Jaguaré? A Nova Raposo, o governo do estado está discutindo uma chegada mais ampla ali naquela região da Francisco Morato, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande. Intenso, exato.
Só que ao invés da gente É Raposo ampliar... Travada. Exato. Ao invés da gente ampliar aquela chegada na Francisco Morato, a ideia que a gente faça através do Pio Pinheiros é trazer uma nova geração de novo polo de desenvolvimento da cidade na região do Jaguaré, trazendo através da avenida que chega ali no Jaguaré. Então, a ideia é que a gente faça essa chegada ali no Pio Pinheiros através dessa região. Então, desvia a chegada, ao invés de ser pela Francisco Morato, passando ali naquela região do Jaguaré, para desafogar o Francisco Morato e ter mais um polo de desenvolvimento ali na região do Jaguaré. Ô, Ângela, avisando ao nosso quarto debatedor que a população foi ouvida em todas as audiências públicas, né? Teve gente que pediu mobilidade, teve gente que pediu investimento, possibilidade de crescer na região. Então São Paulo vai mudar mais já mudou a partir desse ano e vai mudar mais, né, Ângela? É isso aí, João. E aqui a participação, registrando a participação dos nossos ouvintes, tanto pelo WhatsApp quanto pela live. Tem aqui o Leonardo, ele dizendo que acompanha o vereador, e ele diz assim, ele comenta, né? O plano diretor de São Paulo melhorou muito depois da sua relatoria, sempre haverá divergências, porém a melhoria foi muito significativa. A Neide Denker diz, sou absolutamente contra a remoção e parque no Minhocão. O assunto rendeu muito aqui na live. Cidade sem planejamento, onde vamos colocar milhões de carros que utilizam o Minhocão. É o comentário da Neide. Tem uma pergunta aqui, vereador, eu não sei se o senhor consegue falar para essa ouvinte, a Débora, ela é do Campo Grande, na Zona Sul, e ela queria saber se tem alguma novidade para o parque na Telefunken, eu não sei nem se é assim que pronuncia, Telefunken era uma marca de televisão, né? Isso. Na Rua Tabaré, próxima a Miguel Exatamente. Yunes? É uma travessa ali da Miguel Yunes, é um projeto que à época foi apresentado pelo meu pai ainda quando vereador, a gente fazer um parque. Então tem sim, Débora, nós estamos trabalhando agora com o prefeito Ricardo Nunes que a gente faça um parque linear Jurubatuba. Vem desde, não sei se todo mundo aqui vai saber, mas a Débora que mora no Campo Grande conhece ali a região, então a gente vem desde a ponte ali Transamérica, a Ponte do Socorro, fazendo um parque linear, chegando até o aterro sanitário Jurubatuba e junto com o Parque Telefunken fazer o maior parque linear da cidade de São Paulo. Então todo aquele canteiro central da Avenida Nações Unidas, teremos também um parque linear do outro lado da Marginal. Quem conhece ali, vai na Marginal e Nações Unidas, sentido bairro, sentido Zona Sul. Quando você chega na Ponte Transamérica, você tem que atravessar pela ponte para chegar do outro lado. Então nós iremos estender a Marginal agora até a Ponte Vitorino Goulart. Então com o parque linear nessa nova Marginal e também o parque linear ali naquela região que a Débora está falando, da Miguel Yunes e Nações Unidas, próximo ali àqueles shoppings, as indústrias, que ali era um grande polo industrial também. Então a gente vai ter um desenvolvimento muito importante ali naquela região. Quais serão os benefícios com essa conclusão dessa obra? Nós teremos mais empreendimentos imobiliários no entorno e mais empregos também. A gente incentivando ali principalmente a região do Socorro, bem próximo à Ponte do Socorro, para ter mais geração de emprego e renda. E com essa nova Marginal um ganho na mobilidade daquela região fundamental, né? Então dentro desses planos nós temos... Notícia boa para ela então, né? Sim, com certeza. Aquele Parque Telefunken, que hoje é uma área, como você disse, que era da Telefunken à época, era a fábrica da Telefunken ali, a ideia é que a gente faça uma preservação ali com um novo parque, e além disso, é esse ganho da mobilidade, que já está sendo feita a obra de duplicação da Ponte Interlagos, a Ponte Urubatuba, mas com a extensão da Marginal, quem vai para a região não precisa mais atravessar a ponte. Então já utiliza ali a própria Marginal chegando do outro lado do rio. Então será um ganho muito importante e passou por um projeto que eu relatei, que é o Plano de Intervenção Urbana Jurubatuba. Tudo isso que eu estou falando aqui está dentro desse plano específico para aquela região, para esse desenvolvimento. A gente tem um pouquinho de tempo ainda aqui, né, João? A gente não pode deixar passar essa entrevista sem falar de um tema que é muito conhecido de todos nós, né? E é necessário para todo mundo, né? Uma necessidade que sempre que a gente fala disso, os ouvintes participam bastante, porque realmente todos nós temos essa necessidade, que é a saúde, né? Como anda a saúde da cidade ou do estado, e o senhor direcionou 20 milhões para saúde. Sim. Existem novos projetos aí encaminhados para que a saúde seja contemplada também? Existem sim, Fábio, obrigado pela pergunta. Esse foi uma grande atenção que nós demos, principalmente nesse meu último mandato, mas já vinham dos mandatos do meu pai, os meus outros mandatos, o quê? De destinar
boa parte das nossas emendas parlamentares para a saúde, para que a gente possa ou levar novos equipamentos, ou reforma de equipamentos, um melhor atendimento para a população e também uma melhor forma dos próprios funcionários trabalharem, né? Então, se o funcionário não estiver trabalhando no local adequado, com certeza o atendimento dele para a população não será também adequado. Então, o que a gente tem feito com esse investimento de 20 milhões são várias unidades de saúde, levando reforma para elas, indicando novas. Nós estamos construindo, inclusive, essa semana nós tivemos a liberação da nova UPA Pedreira. A UPA Pedreira fica ali bem perto de onde a Débora perguntou aqui, entre a Miguel Yunes e a Sabará. Nós temos uma UPA hoje que tem um funcionamento muito aquém daquilo que poderia ser feito, e com essa construção de uma nova UPA, que conseguir a liberação da segunda fase da obra essa semana, nós mais que dobraremos a capacidade de atendimento da UPA, dando melhores condições para aqueles que são atendidos e para aqueles que também atendem. Vários novos outros equipamentos UBS que nós estamos fazendo. Só UPA na cidade de São Paulo inteira são 19 novas UPAs que foram feitas agora pela gestão do prefeito Ricardo Nunes. UBS, só na região de Capela do Socorro, 7 novas UBS. Então tinha um vazio assistencial muito grande na saúde na cidade, e nós começamos isso com o Bruno Covas, prefeito, aprovando um empréstimo no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então nós estamos construindo várias dessas novas unidades através desse empréstimo, e também, junto com o prefeito Ricardo Nunes agora, fazendo grandes outras novas. Por quê? O Ricardo sempre fala, a gente não consegue cuidar da saúde da cidade sem cuidar da saúde financeira. Nós saímos de um orçamento em 2021 de 69 bilhões de reais, vamos começar o ano que vem com 120 bilhões de reais. Eu vou te fazer um pedido. Hoje é o último dia do horário político, e você sabe que é a rádio, desculpa, né? Então eu queria te agradecer em meu nome, do Fábio, da Rádio Capital, porque quando a gente viu sua votação, é sinal de que a cidade entendeu o seu plano diretor. E a gente queria saber mais sobre essas mudanças. Ótimo. Quando puder, vem visitar a gente. Vai ser um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. João, Fábio, agradeço a todos, a família aqui, Rádio Capital, e a cada um dos ouvintes também no Troco de Opinião.